Então, muito boa noite a todas, né? Bem-vinda, então, a Jéssica, a Emily e a Nicole, né? Que são as que nos assistem de forma online agora, né? Ó, tá entrando mais uma colega, a Maristela. Mais outro colega, Peterson. Boa noite, Maristela. Boa noite, Peterson. Sejam bem-vindos. Né? Estamos em 5 apenas, né, até o presente momento. 6 agora, né? Mas a nossa turma não é grande realmente, né? Ela é uma turma de 16 alunos só, né? Então dá para se dizer que agora, né, nós temos exatamente um terço, né, de alunos online, né? Melhor, na verdade, 6 seria contando comigo, né? Então são 5, é quase um terço de alunos online. Né, com a presença física de vocês em sala de aula, o pessoal acaba, porventura, chegando um pouco mais tarde, né, por conta de trânsito, enfim, né, quem não está em isolamento está tendo que sair para a rua trabalhar, né, continua com a sua velha rotina, né, de trânsito, não sei se tantos engarrafamentos, né, mas ainda assim em alguns locais aí de trânsito bem intenso. Bueno, para quem não me conhece, tá? Eu sou o professor Igor Roberto Borges, tá? Sou professor na UBRA há apenas 13 anos, né? Então já tenho aí um tempinho grande, relativamente grande de docência, né? Por assim dizer, né? Me formei, né, na UBRA em administração, né, fiz pós-graduação, especialização na própria UBRA, e depois fiz o mestrado em engenharia de produção e sistemas, né, que foi onde me deu um foco maior, né, na gestão orientada por processos, então. Né, então, em termos acadêmicos, né, seria esse mestrado, né, que me habilita a ministrar essa disciplina para vocês, certo? Em termos profissionais, né, aí sim a experiência de várias empresas, né, na área especialmente da gestão da qualidade, né, onde efetivamente um dos grandes focos são, né, os processos, né, e aí por consequência, né, fui responsável por modelar, né, e mapear processos aí, né, em diversas organizações, inclusive na própria UBRA, no EAD da UBRA no passado, né. Também trabalho como consultor, né? Então, também sou consultor na área de processos, né? E trabalho justamente com isso, né? Com modelagem e mapeamento de processos. Né? Que vocês vão entender mais adiante a diferença entre um e outro, né? Na medida em que as aulas forem avançando, né? A gente já vai falar, então, sobre isso. Tá? Algumas outras questões, né? Sou casado, né? Tenho uma filha, né? Tenho como pessoas especiais, além das duas, né? Minha mãe e minhas duas irmãs. Né? Não tenho animais de estimação, né? No futuro, provavelmente a Maria Eduarda, que é a minha filha, que tem 2 anos e meio, vai nos forçar a ter, né? Digo isso porque ela já fala gatinho papai, au au papai, então acho que daqui a algum tempo, né? Mas a gente quer esperar um pouco ela também ter condições de se responsabilizar, né? Não ter só o bicho para carinho, mas sim também uma propensão a poder, né, cuidar, ajudar a cuidar do cachorrinho, né? Senão é mais uma atividade que sobra para o papai e para a mamãe, né? Área de atuação, né? Profissão eu já comentei antes, né? Além do curso do curso superior em administração, pós em estratégia empresarial
e o mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas, né, eu também tenho um técnico em administração, né, esse numa época mais remota. Né, uma das minhas principais características que eu diria para vocês que eu tenho é a minha capacidade de planejamento e organização. Né? Acho que isso explica um pouco por que hoje eu trabalho com processos, com mapeamento e modelagem, né? Justamente por gostar especificamente dessas atividades. Né? Como hobby, gosto de assistir às partidas do glorioso Esporte Clube Internacional, né? Talvez alguns, né, de vocês não compactuem aí com essa minha preferência pelo Esporte Clube Internacional, mas é normal, né? Cada um tem o seu. Além disso, gosto de ler, assistir filmes, né? Gosto de passear, jogar um futebolzinho de vez em quando, né? Cada vez mais de vez em quando, né? Agora, então, em época de pandemia, né? Desde março aí, que não jogo. Imagino como vai ser o próximo jogo, né? Com toda a preparação física aí desse período aí de inatividade. Bom, também queria compartilhar com vocês, né, um livro, né, que me marcou bastante, né, que foi o Ponto de Mutação do Frigio Capra, né, fala um pouco da questão do pensamento sistêmico, né, é um livro que recomendo vocês lerem, né, embora seja um livro de uma linguagem um tanto complexa. Né, em relação a filmes, né, eu particularmente gosto muito do filme Coração Valente, né? E também sou aficionado na série Star Wars, né? E assim como a maioria, não gostei desse último episódio aí, mas enfim, né? Gosto é gosto, né? Como se diz. Né? E uma frase aí que me motiva, que me impulsiona, né? Inclusive era a epígrafe lá da minha monografia de graduação, né? Sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma, né? William Ernest Henley. Uma coisa que eu não falei para vocês, tá? Eu também sou coach, né? E antes mesmo de a gente escutar falar em coach, enfim, né? Eu já tinha uma frase que me impulsionava, né? No sentido de que a gente é responsável pelo próprio caminho, né? Claro que a gente pode ter mais sorte ou mais azar nisso, né? Mas quem efetivamente deve se responsabilizar pelas escolhas somos nós mesmos, né? E aí, por consequência, também vamos nos responsabilizar pelos resultados que vamos obter aí ao longo da jornada, certo? Não é saudável, né, a gente simplesmente jogar a culpa de fracassos ou insucessos para cima dos outros, né, e sim a gente aprender a enxergar dentro de nós mesmos, né, eventuais falhas, eventuais pontos fracos a serem melhorados, né. Vou dar um exemplo aqui para vocês aí como experiência de vida, né, eu me lembro que eu trabalhei numa empresa de cobrança, né? E o meu nome sempre ficava lá, né? Durante boa parte do tempo ficava na lista lá do pior cobrador, né? Na verdade era uma lista dos melhores cobradores, mas que ia do primeiro até o último, né? E eu estava sempre lá no final. E de fato eu percebi, né, que aquele trabalho era um trabalho que não sei se é a melhor expressão, né, mas era um trabalho que me violentava de certa maneira, né, porque eu particularmente não conseguia tomar o lado, vamos dizer assim, de quem emprestou o dinheiro a um juro relativamente abusivo, né, frente a velhinhos, né, aposentados. Mas isso, né, foi a visão que eu construí, né? Se algum de vocês trabalha aí em uma factory que empresta dinheiro para aposentados ou financeira, enfim, né, e fazem cobrança tranquilo, né? Mas para mim, né, aquilo ia contra os meus princípios e, por consequência, né, foi um trabalho que eu não tive sucesso. Né? Coube, então, ao longo do tempo, né, eu procurar isso. Né? E a docência, né, talvez alguns de vocês vão me questionar, bom,
essa questão de planejamento, organização, tem tudo a ver com processos, ok, mas e a docência? A docência, na verdade, começou na graduação, né? Na medida em que nós formávamos grupos de estudos, né? E muitas vezes eu acabava explicando a matéria para os colegas. Claro que também alguns colegas eventualmente me explicavam as matérias, mas vamos dizer assim que o inverso era mais frequente. E aí alguns colegas até diziam, tem vocação aí de professor, né? E aquilo começou a, a realmente bater aí vamos dizer assim, na minha cachola, no sentido de, ó, daqui a pouco pode ser, né? E de fato, né, acabou que eu iniciei, né, no processo de consultoria, né, com o professor Clóvis Massaú, lá no passado, né, atuando como consultor, né, e ele era docente ali da nossa universidade, né, e me apresentou a diretora Rosa, lá da pós-graduação, dei curso de extensão, o pessoal gostou, e depois acabei sendo contratado, né, pela universidade, certo? Então, aí um pouquinho de mim, tá? Pessoal, eu, na verdade, não ia fazer a apresentação individual de cada um, né, porque eu imaginei que a nossa turma era maior, né? Mas também entendo que, eventualmente, alguns de vocês podem ter, vamos dizer assim, uma maior vergonha em frente às câmeras, né? Embora, né, pessoal, sendo muito honesto com vocês, acredito que, né, nós tenhamos todos que aprender a lidar com isso, né? Porque esse é o novo normal, né? O pessoal, é uma palavra meio batida essa, né? O novo normal para cá, novo normal para lá, mas de fato, né? Eu entendo que esse processo ele já iria acontecer, né? Mas agora, né? Com a pandemia acelerou muita coisa que talvez ia acontecer daqui a 5, 10 anos, agora já vai acontecer já está acontecendo e vai continuar, né? Vou dar um exemplo para vocês, eu entendo que nós vamos partir para um ensino cada vez mais híbrido, né? Pensem comigo, eu estou ministrando essa disciplina de mapeamento e gestão de processos para 16 alunos do curso de processos gerenciais da Ubra Canoas, né? Se por um acaso alguém for de outro curso, tá? Que não processos gerenciais, que seja administração ou algum outro tecnólogo em gestão, né? Depois vou pedir para vocês me repassarem isso, né? Mas tem um formato para fazer isso de maneira mais assertiva, né? Para que eu retenha essa informação. Certo? Está se juntando aí conosco o Matheus, né? Seja bem-vindo, Matheus, boa noite. Né? E continuando, então, né, sobre a questão de ter, né, chegado à docência, então foi fruto aí, né, desse curso de extensão que eu ministrei, né, o pessoal gostou, e aí depois surgiu o convite para ministrar aulas, né, mas de fato, né, pessoal, às vezes a gente até acha que ao longo do curso, né, não vai acontecer algo, tipo, às vezes a nossa expectativa é trabalhar em alguma área especificamente, né, da gestão, e quando vê, a vida nos leva para um outro ramo, né, que nem foi o meu caso da docência, né, embora eu já escutasse isso dos meus colegas, né, que tinha vocação, enfim, para ser professor, ainda aconteceu que, de fato, né, acabei sendo convidado, mas não era algo que eu esperava para aquele momento, né, eu era bastante jovem, né, eu tinha 26 anos, né, para vocês terem uma ideia, né, então foi um desafio o início de carreira na universidade, né, como professor efetivamente, né, então só para vocês terem uma ideia, às vezes, das surpresas aí que a vida profissional nos proporciona.
né? E a gente tem que procurar aí tirar o melhor, certo? Agora, por último, eu estava falando em questão de apresentação, né, pessoal, que geralmente eu faço uma apresentação, né, no presencial, aluno por aluno, né, invariavelmente o pessoal senta em duplas, enfim, um apresenta o outro e tal. Não vamos fazer isso aqui hoje, né? Embora sejamos poucos e até pudéssemos fazer, enfim, eu sei que é a primeira aula, então vamos esperar quebrar um pouquinho o gelo, né? E aí depois, ao longo das aulas, né? Vocês eventualmente vão abrindo as câmeras de vocês, os microfones, né? Vão se sentindo à vontade comigo e também com os colegas para assim fazê-lo, tá? Então hoje eu não vou castigar vocês, não vou fazer vocês abrirem as câmeras e se apresentarem. Tá? Nós vamos fazer da seguinte forma a apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora, certo? Vocês só me dão um ok, pode ser aqui no chat, que a apresentação está aparecendo, a minha tela está aparecendo para vocês, por favor. Só preciso de um ok de um de vocês, pode ser pelo chat mesmo. Joia, a Jéssica e o Matheus já me deram ok aqui. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Matheus, Nicole também agora. Perfeito, tá? Eu estou aqui no ambiente aula, certo? E vou mostrar para vocês, então, o que eu preciso que vocês façam, tá? Depois dessa aula, tá? Depois, tá, pessoal? Pode ser até durante, né? Se vocês, né, com exceção minha e do Matheus, o restante são... e do Peterson, né? O restante são meninas, né? Geralmente vocês têm mais capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, eventualmente, vocês podem me escutar e, ao mesmo tempo, responderem esse link aqui, tá? Que é o trabalho discente efetivo do dia de hoje, tá? Vocês, não sei se são alunos do currículo novo, ou de currículo antigo, né? Mas agora, nessa reestruturação curricular, né, nós temos a aula dividida em dois momentos. Né? Um momento que é o aporte teórico de conhecimento, o ATC, né? Aliás, aporte teórico de competências, tá, pessoal? Até eu estou me acostumando com essa sopa de letrinhas, certo? E o outro momento da aula é o trabalho discente efetivo, tá? Eu sou docente dessa disciplina e vocês os discentes, né? E aí, nesse momento aqui, é que vocês vão colocar, vamos dizer assim, a mão na massa, né? Vão praticar efetivamente, certo? Nessa primeira aula, então, a tarefa de vocês é bem simples, é responder esse questionário, que vocês podem fazê-lo, então, depois da aula, né? Não precisa ser nem hoje, depois da aula, alguém mais ansioso, de repente, para ver o Grenal, que vai ter hoje à noite, né? Pode fazer outro dia, não tem problema, tá? Ele vai ficar disponível aí até o final do mês, né? Visto que provavelmente vão entrando vários alunos ao longo do período, né? Possivelmente isso aconteça, né? Já que eu comentei no início, né, que as rematrículas e matrículas vão até o dia 28 de agosto, tá? Esse link, pessoal, ele é bem importante que vocês respondam para mim, né? Porque, na verdade, vou ser muito honesto com vocês, tá? A apresentação no primeiro dia de aula, né? Eu sei que muitos de vocês até, quando o professor fala em apresentação, vocês, né? Que saco, apresentação de novo, né? Especialmente quando vocês já conhecem todos os colegas, né? Quando os alunos se matriculam, aqueles que se matriculam no bloco do semestre, né, não se matriculam em poucas disciplinas, se matriculam nas 5 do semestre, ou 6, enfim, dependendo da matriz, acaba achando um saco, né? De novo, mas a finalidade da apresentação nada mais é do que o professor conhecer o perfil da turma, né? Conhecer qual são as necessidades que vocês têm de aprendizagem. Daqui a pouco eu estou numa turma, por exemplo, falando sobre gestão da qualidade, onde metade da turma já é Master Black Belt no Lean Six, no Six Sigma, por exemplo. Né?
Aí é chover no molhado, né? Inclusive, se tivesse algum Master Black Belt numa aula de gestão da qualidade, eu particularmente recomendaria que o aluno fizesse uma prova de proficiência, né? O que é uma prova de proficiência? É uma prova onde tu vai provar que tu já tem aquele conhecimento, né? E aí, por consequência, não precisaria realizar aquela disciplina, né? Então, só um exemplo, né, de coisas que eventualmente a gente consegue pescar nessas apresentações, tá? Mas dito isto, né, e estando nós na era eletrônica, né, isso é muito mais facilmente realizado hoje a partir desses questionários no Google Formulários, né? Então, vocês vão acessar ali o TDE, auxiliando o professor a compreender as suas necessidades de aprendizagem, né? E esse link vai levar vocês para um formulário Google, né? Que eu elaborei previamente, justamente no intuito, né, de conhecer vocês um pouco melhor, né? Então, vocês vão ver ali, né, que eu pergunto, por exemplo, o curso, em que semestre vocês estão, se já realizaram outros cursos, que tipo, qual a área de atuação de vocês no momento, né, ou da sua última experiência, né, e assim por diante, né? Dessa forma que eu conheço um pouquinho de vocês, né, e aqui já me ajuda bastante também porque os dados já saem depois tabulados, né? Eu gero relatório e já sai com os percentuais de alunos, por exemplo, que pertencem ao curso de processos gerenciais, alunos que pertencem ao curso de administração, e se tiver outros cursos, né, também me possibilita isso, né? Por isso, né, vamos dizer assim, que essa ferramenta até hoje poderia substituir, inclusive no presencial, as apresentações em si. É claro que o único objetivo da apresentação, né, dos alunos e do professor não é só a coleta desses dados, e sim também, né, quebrar o gelo, efetivamente, primeiro dia de aula, enfim, né, isso pode ser também bem interessante nesse sentido, certo? Bom, seguindo aqui, pessoal, vocês podem ver, né, tem o plano de aprendizagem, né, que é o antigo plano de ensino, né, antes chamado de plano de ensino, hoje é um plano de aprendizagem. Né? Embora sejam palavras que, num primeiro momento, possam ser bastante similares, né, quase sinônimas, de fato tem uma certa diferença aí, né, pessoal? Quando eu falo em plano de ensino, eu estou planejando como eu vou ensinar para vocês, né? Eu estou pensando no meu papel enquanto professor, né, e o que eu vou ensinar para vocês. Quando eu falo de plano de aprendizagem, eu já tenho a pretensão, né, de identificar qual a melhor maneira de vocês aprenderem aquele conteúdo, né, ou aquela competência, né, aquele conhecimento, enfim, habilidade ou atitude que eu espero que vocês obtenham, né, ao fim daquela aula e depois ao fim da disciplina, certo? Então, aqui está o nosso plano, né, aqui o nosso link da aula remota, tá, pessoal? Em princípio, tá? O nosso link vai ser sempre o mesmo, tá? Até o final do semestre. Então, vocês vão acessar semanalmente essa mesma sala, né, para o nosso diálogo ali online, tá? Vai ser semanalmente, sim, tá, pessoal? Por que isso, tá? Existe uma orientação agora, né, para o segundo semestre, que os encontros via Google Meet sejam no mínimo quinzenais, tá? Sou bem honesto para vocês, tá? Até para vocês não se confundirem, enfim. Eu particularmente prefiro fazer então semanal,
tá? Mesmo que os encontros sejam talvez mais breves, enfim, eu acho que é interessante para tirar eventuais dúvidas, né? Ao vivo e tal, né? Aqui alguns alunos eu vi aqui no chat que já me colocaram que preencheram ontem, né? O Peterson, a Jéssica, que também já havia respondido, perfeito. Agradeço já a vocês de antemão, né? Já tendo respondido, beleza, tá? Então, eu prefiro fazer semanal, né, pessoal? Se por um acaso eu tiver algum imprevisto, né, alguma impossibilidade de dar aula em algum dia, né, em alguma das semanas, eu vou gravar uma videoaula e deixar disponível para vocês, tá? Mas aí eu aviso, né, na plataforma, enfim, para vocês não ficarem sem orientação. Tá? Por que eu digo em princípio vai ser o mesmo link, tá, pessoal? Porque na verdade eu estou fazendo uma experiência, tá? O que eu fiz, tá? Eu normalmente marco essas aulas online, né, pela agenda do Google, né? Eu tenho a agenda do Google no próprio computador, no celular, enfim, né? E aí eu agendo e mando o link para os alunos, né? Semestre passado, como eu estava fazendo encontros mais esporádicos, né, eu avisava os alunos, né, e mandava o link gerado para aquela reunião. Agora, o que eu fiz? Né? Eu gerei, no caso, esse compromisso na quarta-feira, né, das 19 horas até as 20 horas e 30 minutos, e repliquei, né, semanalmente. Então, toda semana, né, na minha agenda, até o final do ano, lá está previsto esse encontro com vocês, e pelo que eu observei, com o mesmo link. Tá? Então, a ideia é que vocês acessem sempre o mesmo link até o final do semestre, o que facilita um pouco a vida de vocês também pelo seguinte, né? Se por um acaso vocês não conseguem acessar o aula, tá? Que eventualmente pode acontecer, né? Tá um tráfego muito grande de acessos, né? Especialmente nos dias de prova, né? Semestre passado isso acabou acontecendo, que vocês, né, consigam, né, acessar, né, por fora do próprio aula, né, acessem via o link do Meet, né, e aí como são dos servidores do Google, né, muito dificilmente vai haver problema nesses servidores, né, visto que o tio Google tem bastante dinheiro para, né, ter servidores gigantescos, né, tanto que para vocês, alunos da Uber, por exemplo, eles oferecem capacidade de armazenamento ilimitada, né? Então, para ter uma ideia do poderio aí dos servidores deles. Certo? Então, em princípio, é o mesmo, tá? Até o final do semestre. Se por um acaso, né, pelo que eu vi, era exatamente o mesmo link, tá? Que ele gerou para as semanas seguintes, né? Agora, se eu fizesse, entrasse, cada semana entrasse, né, agendando, aí ele ia sempre gerando o mesmo link, né? Pelo menos esse foi o meu entendimento ali, certo? Vi que o Matheus também já respondeu, né? Eu acho que, de certa maneira, eu desafiei os meninos, né, a responderem, né, dizendo que as meninas eram capazes de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eles se sentiram desafiados, foram lá e responderam já, né? Perfeito. Né? Joinha. Bom, meus caros, dito isto, né, já adiantei algumas coisas, eu vou apresentar para vocês o meu plano, né, o nosso plano de aprendizagem, na verdade. Deixa eu acessá-lo aqui, tá? Eu vou acessar direto no meu computador aqui. Vamos lá. Esse aqui é os da pós. Deixa eu entrar aqui. Casualmente você deve ter visto ali, eu ministro uma disciplina de mapeamento e modelagem de processos na pós-graduação. Vamos lá. Então, vou botar aqui na tela para vocês o nosso plano de aprendizagem aí do semestre. Tá? Pessoal,
tá? Os cursos aqui, bacharelado em administração e os cursos superiores de tecnologia em gestão, né, especialmente de processos gerenciais, né? Eu acredito que hajam mais alunos, né? Disciplina, então, mapeamento e gestão de processos, né? Eu sou o professor Igor Roberto Borges, né? Eu sei que eu falei lá no início, mas o pessoal que entrou ao longo, né, da minha explanação, talvez não tivessem visto ainda o meu nome, né? Esse aqui é o meu e-mail, Ubra, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem fazê-lo pelo e-mail ou também pelas redes sociais, tá, pessoal? Se vocês aproximarem, né, tiverem um leitor de QR Code no celular, né, se vocês fizerem a leitura desse QR Code, né, ele oferece lá para vocês o link das minhas redes sociais, do Facebook, Instagram, e eu acho que eu coloquei o LinkedIn também, tá? E aí, inclusive, vocês conseguem falar comigo por essas redes sociais, tá? Conseguem falar comigo pelo Messenger do Facebook, conseguem falar comigo pelo Instagram no direct, né? Então, fica essas possibilidades de comunicação também, né? Aliados ao próprio campo de mensagens lá do aula, né? Que vocês têm acesso também, né? Deixa eu até abrir aqui, né? Tá trancando ali, não. Agora sim, abriu. Vejam que, né, aqui tem o campo mensagens, também vocês podem me mandar mensagens por ali, tá? Claro, não vou mentir para vocês, tá, pessoal? Por e-mail, pelo Messenger ou pelo direct, normalmente o meu atendimento é mais rápido, se vocês estiverem muito ansiosos, tá? Por quê? Porque nesses eu sou notificado de que entrou uma mensagem, né? Simplesmente essa é a diferença, né? No aula, eu não recebo notificação, eu tenho que entrar lá e aí, que ao entrar, né, eu visualizo. Claro, eu faço isso uma vez por dia, então, teoricamente, vocês não ficariam mais de 24 horas sem resposta, mas, né, se tiverem maior urgência, enfim, conforme o grau de ansiedade de cada um e obter a resposta, né, de repente podem usar esses canais aí também. Certo? Bom, então, voltando aqui ao plano, né? Então, qual é a ideia dessa disciplina? Né? Estudar as metodologias de levantamento, né? Identificação e racionalização de processos, bem como a análise do processo atual e o redesenho dos processos. Tá, pessoal? Isso é importante, tá? Não fui eu que escrevi a ementa dessa disciplina, tá? Eu escreveria um pouco diferente, tá? Entendo que, né, aqui seria metodologia para modelar, né, aí realizar levantamento, identificação e racionalização de processos, né, bem como análise do processo atual e o redesenho dos processos. Por quê? Porque depois a gente vai ver isso de forma mais aprofundada, né? Mas genericamente, tá? A diferença entre modelar e mapear processos é que modelar é construir do zero, né? Eu vou construir um processo do zero. Por exemplo, a empresa vai instalar um software ERP, né? Um sistema de gestão integrada. Com isso, né? Muitos processos deixarão de existir e alguns processos deverão ser criados, né? Então, alguns eu vou ter que modelar, ou seja, eu vou ter que começar do zero, outros eu vou ter que redesenhar, e daqui a pouco, se eu já tinha processos constituídos, mas eles não estavam colocados no papel ainda, eu vou ter que mapear, certo? Então, essa é a ideia, né, da diferença entre mapeamento, né, modelagem e redesenho de processos, certo? Mas mais adiante a gente vai bater mais nessa tecla aí, correto? Bueno, depois as competências, né? O que seriam as competências? Seriam, né, o que eu espero, né? O que a universidade espera que vocês sejam capazes de realizar ao término dessa disciplina. Né? Então, a primeira das competências que nós pretendemos dotá-los é de mapear e modelar processos na instituição que vocês atuam, né? Diagnosticar falhas em processos existentes na organização, né? Então, identificar, eventualmente, atividades que não agregam valor, né? Que é um outro item aí que a gente vai falar nas próximas aulas.
né? Também espera-se que vocês sejam capazes de propor novos processos ou melhorias naqueles que existem nas empresas, né, no intuito de aumentar lucros, reduzir custos, né, ou melhorar a qualidade de vida das partes interessadas na organização, ou seja, dos stakeholders, né? E por último, utilizar o BSC, ou Balance Scorecard, e o mapeamento dos processos para estabelecer indicadores de desempenho. E aí, por consequência, avaliar eles, né, especialmente aqueles que se relacionam a perspectivas dos processos internos. Ok? Depois, pessoal, tem os objetivos, tá? Da disciplina. Aqui, pessoal, vocês vão me permitir, mas eu vou pular, tá? Porque, na verdade, o que são a diferença entre competências? A competência é o que se espera do aluno ao sair da disciplina. Os objetivos é como o professor vai proporcionar essas competências aqui para vocês, certo? Então, basicamente, elas são complementares, né? E como são objetivos que são os meus nortes enquanto ocorre a disciplina, então, para vocês, claro, é interessante ler, enfim, mas acho que não é tão necessário eu adentrar nisso. As abordagens temáticas também, pessoal, eu vou pular porque elas eu falo no cronograma, né? Vocês vão ver que todos os temas que estão aqui colocados estão também, né, lá no cronograma, né? A questão de metodologia, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês lá no início, né? Então, a aula é dividida em dois momentos, né? Aporte teórico metodológico de competências, né? O ATC, e o trabalho discente efetivo, né? Então, num primeiro momento, vocês têm uma aula expositiva dialogada comigo, e depois, né, no segundo momento, vocês vão ter alguma atividade para desenvolver. Né? Hoje, por exemplo, a atividade era bem curta, né? Como é o primeiro dia de aula, né? Eu não quis sobrecarregá-los, até porque vocês vão sair depois com uma atividade já para fazer, mas eu vou falar isso depois. Tá? Então, não quis sobrecarregá-los muito, primeiro dia de aula, né? Enfim, muita informação. Né? Mas como a instituição já previu uma atividade semipresencial logo na sequência, então vocês já vão ter outra atividade por fazer, né? Então, eu não quis sobrecarregar, deixei só esse questionário, efetivamente, para vocês responderem hoje, né? Que é o TDE, no caso da aula de hoje. Né? E o aporte teórico é essa nossa conversa aqui, fazendo o acordo aí de trabalho do semestre, certo? Então, a aula é dividida nesses dois momentos, né? Aqui está o parecer e a portaria do Ministério da Educação que dão embasamento ao processo remoto de aprendizagem, né, durante esse ano de 2020, né? Talvez vocês me perguntem, né, pessoal, será que vamos ter aulas presenciais esse semestre? Eu diria para vocês, tá, pessoal, que na maioria das turmas teóricas isso vai ser muito difícil. Tá? Até porque já existe uma portaria do Ministério da Educação autorizando as instituições a seguirem com o processo remoto até o final do ano. Tá? E aí, sou bem honesto com vocês, né? E além disso, né? Porque dificilmente eu acho que a gente retorna, porque normalmente as turmas têm de 40 alunos para cima, né? E fica inviável numa sala de aula, né, nas que nós temos atualmente, fazer o distanciamento social, né, exigido, né? Só se fizesse tipo os alunos, metade dos alunos vem numa semana, metade vem na outra, mas honestamente acho que, né, em vista de todos os complicadores que podem haver aí no processo, enfim, né, acredito que isso não vai acontecer. Né? Se acontecer, eu diria que seria facultativo, né? Provavelmente a gente transmitiria de sala de aula remoto, e quem quisesse ir até a instituição poderia, mas isso eu estou conjecturando, tá? De fato, né?
acredito que a gente vai assim até o final do ano, quase que com certeza, tá? Salvo se sair, né, alguma portaria do Ministério da Educação dando um parecer em contrário, né? Pressão da mídia, da sociedade, para que as aulas sejam retomadas, né? A gente não tem muita ideia de como isso vai desenrolar, né? Ontem mesmo, né, pessoal, uma das coisas que eu não falei sobre mim, tá? Eu sou sócio de uma loja, né? Somos eu e a minha esposa, os proprietários, né? De moda feminina. E aqui no município de Canoas mesmo, né? E ontem saiu, né, um novo decreto estadual que permitiu a abertura das lojas a partir de hoje, né, no horário das 10 da manhã às 16 horas. Então, hoje a gente reabriu, né? Então, e foi uma coisa, né, tipo, ontem, hoje a gente já estava reabrindo. Estávamos operando de forma online, né, mas hoje retomamos aí, então, o atendimento presencial, né, e foi assim, de um dia para o outro, né, não acredito que com o ensino vai ser dessa forma, de um dia para o outro, mas, né, nunca se sabe, né, mas eu acredito, diria para vocês, assim, com quase 90% de certeza que a gente vai seguir se encontrando apenas de maneira remota, certo? Então, pessoal, sendo assim, as nossas aulas vão se dividir em dois momentos, tá? Das 19 até as 20h30, né? De forma aproximada, né? A gente vai trabalhar com aporte teórico de competências, né? Onde nós vamos ter essa aula expositiva dialogada, enfim, e depois vocês vão ter o trabalho discente efetivo, né, que vai ser uma atividade, né, normalmente de fixação de conteúdo, onde vocês vão desenvolver ela, né, e a realização dessa atividade dá a presença a vocês naquele encontro, tá? É a realização da atividade em si que vai dar a presença, tá? Porque a aula, né, eventualmente, alguns poderão assistir depois, né? Então não é pré-requisito que esteja aqui em frente ao computador no horário da aula, não é pré-requisito, tá, pessoal? Embora eu ache mais interessante, tá? Que vocês consigam, né, se organizar de maneira a ter essa disciplina, né, de semanalmente entrar, né? Até porque se a gente fica procrastinando, né? Ah, não, eu faço depois, né, e tal, a gente vai deixando, daqui a pouco vai acumulando um monte de coisa, né, eu sei que muitos alunos se queixaram, né, semestre passado, da quantidade de atividades que tinham por fazer, né, e se procrastinar, deixar para depois, realmente a gente é quase engolido pelas tarefas, né, então, né, já que contratou, né, teoricamente vocês contrataram, né, aula na segunda noite, na terça noite, nesse caso aqui na quarta noite, né, procurem, né, dentro do possível, né, reservar a quarta noite para assistir a aula e depois já fazer o exercício e vocês já se livram disso, né, vai estar fresquinho na memória, enfim. Mas, como eu disse também, cada um tem a sua maneira de aprender, né, tem gente que de repente aprende mais sob pressão, gosta de correr risco, né, deixar para a última hora para entregar os trabalhos que valem nota, enfim, né, cada um do seu jeito aí, né, da sua forma de aprender. Eu teria um ataque cardíaco, né, eu sou pouco ansioso, então vocês imaginam, né, se eu sou planejado, organizado, eu gosto de tudo, ter tudo sob meu controle, vamos dizer assim, né, e aí, por consequência, né, saber que se eu acessar na última hora, pode ser que a plataforma esteja fora do ar, já me coloca em parafuso, né? Então, eu procuro evitar, mas cada um sabe de si. A Jéssica até comentou aqui, não esquece que hoje tem jogo, né? Não esquecerei, né? Inclusive, a minha cerveja está gelando ali na geladeira, né? Para assistirmos depois, tá? Não vou segurar vocês mais do que até as 8h30. Pode ficar tranquila, tá, Jéssica? E demais também, né, que não se manifestaram, mas também devem estar de olho nessa questão. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é importante, né, salientar, né, que nós temos 3 atividades avaliativas, né,
a avaliação parcial 1 e a avaliação parcial 2, né? E depois a avaliação semestral, que vão formar a pontuação no semestre, né? Caso vocês não obtenham um mínimo de 7 pontos, né? Tirem menos de 7, né? Vocês podem realizar a avaliação final, né? Que vai propiciar vocês a possibilidade, então, de recuperar a nota da pontuação semestral. Tá? É importante dizer aqui, ó, né, pessoal, quem tirou acima de 7 pontos, tá, e tenha a pretensão de ter um melhor desempenho, né, acadêmico, pode realizar a prova também, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, tá? Tirei mais que 7, tirei 7,1, mas eu acho que podia tirar um 8, um 9, até um 10 na disciplina, né? Quero fazer a avaliação final, pode fazer, até porque se vocês tiram menos na avaliação final do que na pontuação semestral anterior, prevalece a situação anterior, né? Então, vocês não rebaixam a nota de vocês, certo? Então, nesse quesito, é interessante fazer, né? Quem quiser realmente aprender mais, é uma boa dica, tá? Mas também entendo que final de ano, enfim, né? Tá todo mundo a milhão, né? Que eventualmente, tipo, era isso e já era, né? Então, cada um sabe de si, né, pessoal? Acho que uma das coisas que esse modelo de aprendizagem aqui nos proporciona, né, no EAD é a questão de, né, nos autogerenciarmos, né? Então, isso é bem legal, certo? Bueno, seguindo adiante aqui, né, pessoal, temos a bibliografia. Percebam, meus caros, que todos os livros aqui têm o link para vocês acessarem, tá? São todos livros disponíveis na biblioteca virtual da Pearson ou no Minha Biblioteca, tá? Que é um portal, se vocês ainda não têm acesso no presencial, terão logo na sequência, tá, pessoal? Esses livros, então, vocês todos têm a versão eletrônica, tá? Vocês podem acessá-los, né, e fazer a leitura. Claro que, eventualmente, né, se vocês quiserem imprimir páginas, enfim, né, o acesso aí é pago, né, mas são centavos, é quase como se vocês estivessem tirando xerox dos livros, tá? Então, é bem tranquilo isso, certo? Então, estão aqui todos os livros indicados, né? Desde a bibliografia básica, que são os livros principais utilizados na construção dessa disciplina, e assim como os da bibliografia complementar, que são aqueles que complementam o que aqui está posto. Tá, pessoal, aqui, como eu falei para vocês, né, a carga horária das aulas é sempre dividida entre aporte teórico de conhecimento, né, de competências, desculpa, e trabalho discente efetivo. Né? Aqui são estimativas de hora, né? O encontro em si, né, se objetiva ter 3 horas de duração, né, onde se tem na primeira parte o aporte teórico de competências e no segundo momento o trabalho discente efetivo, tá? Vejam que essa regra segue todas as demais aulas, né? Salvo as aulas de avaliação parcial, né? E as semipresenciais, né? Que aí, por consequência, né? A gente não tem, né, não há essa divisão de 2 momentos, certo? Então, hoje, né, a apresentação do plano de ensino, incluindo programa, metodologia, bibliografia e avaliação, e o TDE, né, que alguns de vocês já responderam, inclusive, o questionário no Google Forms, né, para identificar, então, o perfil de vocês. Tá? E aqui vem, né, o motivo do porquê eu não gostaria de sobrecarregá-los, porque a gente já tem, conforme o calendário acadêmico, uma atividade semipresencial prevista, né, com data de 8 de agosto, que seria esse sábado. Tá? Então, essa semipresencial vai envolver o que de vocês? Tá? Ler um artigo sobre gestão funcional versus gestão por processos, né? E vão postar isso, né? O mapa mental dessa análise de vocês lá na plataforma aula, tá? Igor, o que é mapa mental?
né? Já vou explicar isso para vocês, tá? E na aula seguinte, né, nós vamos ter um seminário, e aí sim vocês vão começar a falar, né, sobre o artigo que leram, tá? Sobre o artigo que está lá posto. Onde é que está o artigo, Igor? Pois bem, o artigo está aqui, pessoal. Aula 2, semipresencial, né? Nós temos, então, né, o artigo Gestão por Processos nas Organizações e sua interação com o meio ambiente. Né? E aí vocês vão elaborar um mapa mental sobre o artigo, né? E vão me encaminhar de volta, ok? Bom, Igor, o que é um mapa mental? Meus caros, na plataforma aqui, tá? Tem um link de um vídeo no YouTube de como vocês fazem um mapa mental. Eu não vou passar esse vídeo, tá, pessoal? Porque já são 8h05, né? E a minha proposta inicial era estar com vocês até as 8h30, tá? Mas vou fazer na prática, tá? Um mapa mental, pelo menos esboçar o início de um mapa mental com vocês na prática, tá? Para isso, tá? Eu vou utilizar uma ferramenta, tá? Aqui tem um tutorial, inclusive, de uma ferramenta para construir mapas mentais, inclusive fluxogramas, mapa de fluxo de valor, entre outros, tá? Mas esse aqui, né, caso vocês queiram, né, já começar fazendo nesse aqui, que depois vocês vão utilizar para fluxogramas, mapeamento de fluxo de valor, beleza. Eu, particularmente, não gosto dele muito para a construção de mapas mentais. Mas, né, se vocês já quiserem utilizar ele, sem problema, tá? Eu vou utilizar aqui, vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu já tenho instalada na minha máquina, tá, pessoal? Que é o Xmind, tá? Eu estou botando aqui na minha área de trabalho, né? O Xmind é um software, né? Que a gente instala na máquina, né? E com ele a gente constrói mapas mentais, tá? Além dele, pessoal, existem inúmeros outros, tá? Inclusive eu tenho um outro aqui essa borboletinha, tá? Que é o FreeMind, tá? Que é um outro, né, software para construção de mapas mentais, tá, pessoal? Vocês podem usar esse ou outro, até que vocês queiram utilizar. Tá? Naquele vídeo do YouTube ali que se ensina como elaborar mapas mentais, tá? Inclusive eles indicam outros softwares, aplicativos de celular, enfim, então vocês têm essa liberdade, tá, pessoal? Inclusive, tá, tem a liberdade até de fazer no papel, tá? Vocês podem fazer à mão isso, né? Particularmente, eu aconselho a utilizar software, né, para construir mapas mentais e depois os fluxogramas de vocês, né, justamente porque na empresa isso vai ser exigido de vocês fazerem dessa forma, né. Hoje, né, na época do meu pai, né, vocês terem uma ideia, né, meu pai também trabalhava com processos, né, existia uma régua, era uma régua quadrada que tinha todos os símbolos dentro dessa régua, uma régua retangular, desculpa, onde tinha todos os símbolos, né, eu queria ter aquela régua, uma relíquia, né, só que aquilo eu acho que eu mesmo quebrei quando criança, né, que tinha ali todos os desenhos do fluxograma e ele utilizava para fazer os fluxogramas, tá? Hoje, né, as empresas têm o Microsoft Visio ou outro software para fazer, né, o mapeamento de processos, então dificilmente vocês vão poder fazer à mão. Mas, enfim, se quiserem fazer nesse momento, daqui a pouco, até por uma questão de infraestrutura tecnológica que vocês têm disponível, enfim, podem fazer à mão, tira uma foto, né? Claro que tem que ficar legível, né? E mandem a foto mesmo, né? Ou, né, se vocês têm um scanner, podem digitalizar, fiquem bem à vontade, tá? Oi, Igor. Oi, professor. Eu ia te perguntar, porque eu cheguei em casa hoje para
a entrar na aula e eu tive a notícia que meu note estragou. Eu posso fazer a mão que nem eu fiz na aula no semestre passado, no começo eu posso. Ah, Jéssica, tu foi minha aluna, que tu não abriu a câmera, eu não te reconheci. Fui. Tá, joia. Tu foi em Nas qual duas, cadeira? nas Marketing? duas cadeiras. Ah, nas duas, inclusive. Ah, tu Sim. tá tendo uma overdose de professor Igor, então. Sim. Não, Brincadeiras à parte. tu estava falando da tua apresentação, eu disse para a mãe, ele vai falar isso agora. Aí, eu sabia de É qual. quase Tá. isso, né? Eu tenho que cuidar para não repetir as piadas, né, Jéssica? Porque a gente não vai ter graça. Sim, Não, então Jéssica, eu pode posso. fazer a mão, sim. Tá, Pode fazer a mão, não tem tá bom então. problema, tá? Se Obrigada. vocês têm algum problema, assim, para, né? Eventualmente tem alguns de vocês que estão assistindo só no celular mesmo, de repente, que nem a colega Jéssica, o Note estragou, ou até, né, pessoal, vou ser bem honesto com vocês, conheço um monte de gente que nem compra mais Note, né? Tem usado só o celular, né? Mas para aula, né? Para desenhar fluxo, enfim, é mais complicadinho mesmo, né? Então pode fazer desse jeito, né? Faça à mão mesmo, fotografe e me mande. Só cuidem, né? Para ficar legível, né, pessoal? Aquela coisa que a gente fala desde a infância de vocês, né? Senão a gente vai ter que, de repente, depois dizer, ó, Fulani, compra um caderno de caligrafia que não tá dando, né? Se a tua mãe te elogiava dizendo que letra feia era letra de médico, o professor não vai fazer o mesmo. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Só estando legível, beleza, tá? Mas ainda assim, para aqueles que preferirem fazer via aplicativo, tá? Eu vou mostrar aqui, né, de maneira bem sucinta, né, como fazer então utilizando o Xmind, tá? Mas vou ser muito honesto com vocês, se vocês utilizarem outros aplicativos, não vai ser muito diferente. Tá? Ele só tem que abrir, né? Tá? Vamos lá. Fechar esse aqui, deixa eu fechar uns arquivos aqui, que eu estou com muita coisa aberta. Tá, aqui já é a tela, tá, pessoal, do Xmind, então. Tá, pessoal? Ele dá várias opções aqui de como vocês querem desenvolver o mapa mental de vocês, tá? Isso fica a critério de cada um, efetivamente, tá? Mas, inclusive, ele dá o formato aqui do espinha de peixe, tá, pessoal? Ele até dá algumas alternativas além do mapa mental, né? Utilizar o diagrama de Chicago ou espinha de peixe, né? Para quem fez gestão da qualidade, né? Ele também oferece essa possibilidade, né? Isso é legal, né? Uma vez que ele oferece outros formatos, tá? Eu vou pegar aqui o que eu acho que vai ficar mais legível para vocês visualizarem ali na tela, tá? Esperar ele abrir, né? Então, por exemplo, a Jéssica, né? A Jéssica já sabe como criar mapas mentais, né? Mas eventualmente outros colegas não. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar sobre gestão da qualidade. Né? O tema, né, da minha apresentação do artigo que eu li é gestão da qualidade. Certo? Bom, a gestão da qualidade, pessoal, ela preza pelo quê? Pela melhoria contínua. Tá? Eu estou recortando aqui, tá? Aqui tem um cut, né? Pode ser o delete ali também, tá? E vou criar um subtópico aqui para melhoria contínua, tá? Porque a melhoria contínua, ela se dá a partir do ciclo PDCA, ok? O que é o PDCA? Né? PDCA é planejar, é
deixa eu voltar aqui no anterior, né, o PDCA do inglês. Então, é plan. Aqui é fazer, executar, né, fazer, realizar, enfim, que é da palavra do, né. Depois, o C, né, é o check, né, checar, verificar, enfim, checar, então, check. E depois, o atuar corretivamente, agir, é o action, né? Então, vamos botar aqui, agir, né, o atuar corretivamente, né, é o act. Vamos lá. Tá. Feito. Tá? Eu poderia ainda dizer, né, que que o PDCA, né, deixa eu deletar esse aqui. Ele é composto, né, ele só acontece a partir das 7 ferramentas da qualidade. Ferramentas básicas da qualidade ou de controle, né? E essas 7 ferramentas, né, são compostas pelo diagrama de Ishikawa, né, é composta pelo diagrama de Pareto, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Ia dizer pelo diagrama de correlação ou dispersão, né? Enfim, né? A ideia do mapa mental é isso, tá, pessoal? É vocês lerem um texto, né, e resumirem o entendimento de vocês a partir de um mapa. Tá? Nesse mapa, uma coisa que a gente pode fazer, pessoal, é incluir figuras também, tá? É bem legal no sentido de, né, nos ajudar a identificar, né, o que de repente a gente queria falar num determinado momento. Então, eu posso dizer, por exemplo, tá, sobre a gestão da qualidade, né, que a função da qualidade é ter um cliente satisfeito, né? Então, eu posso digitar aqui cliente, né, e colocar aqui uma carinha de satisfação, por exemplo, né? Poderia, de repente, aqui para melhoria contínua, né, incluir, de repente, algum looping, né, algo do gênero que me remetesse à melhoria contínua, né? Então, na verdade, cada um é bem livre para criar o seu mapa, né? Qual é a ideia do mapa, tá? É justamente propiciar que, se vocês precisassem apresentar, né, o entendimento de vocês, que vocês tenham essas ideias organizadas, né? Então, isso facilita com que vocês tenham melhor compreensão do material, tá? Essa é a ideia do mapa mental. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Por favor, emitam sons ou teclem comigo no chat para mim não me sentir tão sozinho. A Jéssica já me respondeu ali que sim, né? A Jéssica, mas Jéssica, de ti eu já esperava, né? Já que tu já é quase uma expert em mapas mentais, né? A Nicole também, então tá, presumo que sim. Mas ninguém se manifestou, né? Como dizia minha mãe, quem cala consente, então é porque tá tudo tranquilo, tá? Qualquer coisa também, nós temos as mensagens, né? O e-mail e os demais canais de comunicação ali que eu comentei. Certo? Então, a primeira tarefa de você, semipresencial, tá? É o quê? É, então, ler esse texto, né, esse artigo, e elaborar um mapa mental sobre o mesmo, ok?
Aqui está a data para entrega até dia 11/8, tá? Que seria a véspera da próxima aula, tá? Gostaria que vocês tivessem lido, pelo menos, o artigo, tá, pessoal? Para que a gente consiga realmente conversar sobre o mesmo, tá? Mas não é obrigatório entregar o mapa mental até o dia 11, eu sou bem honesto com vocês, se as rematrículas forem até o dia 28, eu vou ter que deixar aberto aí, pelo menos até o dia 30, 31 de agosto, enfim, né, as atividades. Então, né, nesse quesito, né, vocês ficam livres, né, da obrigação de entregar em seguida, né? Vale presença nessa semipresencial, mas vocês não precisam entregar já logo na sequência. Porém, todavia, entretanto, né, digo a vocês que se vocês não procrastinarem, né, já começarem desde já a fazer tudo o que se pede, não fica aquele monte de atividades acumuladas, né, e aí vocês com grandes dores de cabeça, né, por conta das mesmas, certo? Bueno, né, fechando aqui o plano, né, aqui o mapa mental, né, ele aqui eu fui fechar, ele perguntou se eu queria salvar, eu disse que sim, né, aí, procedimento normal, como se fosse salvar um arquivo no Word, no Excel, PowerPoint ou qualquer outra ferramenta aí, tá, pessoal? Se vocês, né, depois vocês têm acesso também ao próprio vídeo dessa aula que eu vou colocar, tá? Esse aplicativo é o Xmind, né, Xmind, né? Zen, né, como vocês podem ver aqui, dessa forma que escreve, vocês coloquem lá no Google, né, é um dos primeiros que aparece, tá? Se não é ele, é o FreeMind, é um dos dois que aparece logo na sequência, tá? Então, dois softwares aí recomendados para isso, né, mas existem inúmeros outros, vocês ficam livres aí para escolher, ok? Vamos continuar então com o plano de ensino, que eu fechei ele, né, antes, porque estava com receio que não estava rodando tudo, né, estava meio trancado ali para abrir o sistema, né. Vamos lá, então, eu falei da primeira aula, da segunda aula, né, depois, na quarta aula, nós vamos falar da função processo e da função operação, né, distinguir uma coisa da outra, né, o TDS serão perguntas pedagógicas, tá? Aí já temos mais uma semipresencial, né, pessoal? Então, se deixar para muito depois o mapa mental, né, vai acumular já com outro mapa mental, né? Então, desaconselho, né, deixar para a última hora. Mas, enfim, né, cada um sabe de si, como eu disse antes. Depois, sexta aula, né, um seminário em relação a essa semipresencial, né, depois perguntas pedagógicas. Na sétima aula, nós vamos falar aí mais profundamente da diferença entre mapeamento e modelagem de processos, né, e teremos as perguntas pedagógicas. Na oitava aula, nós teremos a nossa primeira avaliação parcial, tá? Muito provavelmente a construção de um fluxograma, né, mais simples, certo? Na aula seguinte, o feedback desses fluxogramas construídos, tá? Depois, uma semipresencial sobre os tipos de notações para mapeamento e modelagem de processos, né, com postagem do mapa mental na plataforma aula, tal. O que seriam tipos de notações? Tá, pessoal? Claro que isso é assunto para mais adiante, mas basicamente, tá, existem várias simbologias que podem ser empregadas na construção de um fluxograma, né? E esses tipos de simbologia são chamados de tipos de notações, tá? Uma das mais conhecidas é a BPMN, tá? Mas existem inúmeras outras, tá? Depois um seminário, né, sobre o entendimento desse artigo, né? De novo com perguntas pedagógicas, né? Depois nós vamos falar sobre gestão de negócios e processos e a metodologia do Business Process Management, né, o BPM. Também depois perguntas pedagógicas, tá? Leiam perguntas pedagógicas, poderá ser estudo de caso também, tá? Eventualmente. Depois, no dia 7 de outubro, 13ª aula, administração estratégicas e os benefícios de trabalhar com os processos, né? Depois,
Na 14ª aula, modelagem de processos, árvore de processos e avaliação para melhoria. Né? 15ª aula, mais um artigo, né, sobre o Balance Scorecard, mais uma semipresencial, né, e aí a avaliação parcial 2, tá? Muito provavelmente essa avaliação parcial 2 se dará em cima de um fluxograma com a anotação do BPMN, tá, pessoal? Mas isso ainda a gente vai ver, também vai depender um pouco como andar a disciplina ao longo do semestre, tá? Até acho que talvez até ande mais rápido do que esse cronograma, porque como nós somos poucos, né, acaba que muito provavelmente a gente não deve ter grande atraso, não. Tá? Depois, a 17ª aula, né, um seminário acerca da atividade semipresencial, né, e também o feedback da avaliação parcial 2, né, depois perguntas pedagógicas. 18ª aula, avaliação pelo Balance Scorecard, o BSC e o mapeamento de processos, né, também perguntas pedagógicas. Depois, nós temos a identificação de valor no processo a partir do mapeamento de fluxo de valor, então, mapa do estado atual do estado futuro, e perguntas pedagógicas no TDE. Depois, mais uma semipresencial, né, com leitura de artigos sobre o mapeamento do fluxo de valor, né, para na aula seguinte nós termos um seminário acerca do mesmo. Tá? Na aula seguinte, na 22ª, nós temos uma continuação lá da 19ª aula, né, e dessa 21ª e 20ª aula, né, com o mapeamento do fluxo de valor, mapa do estado atual e estado futuro, né, onde nós estamos e onde nós pretendemos chegar, né, mais perguntas pedagógicas ou estudo de caso. Por fim, né, então, na 23ª aula, a avaliação semestral, né, que por hora é uma prova online no próprio sistema aula, tá, pessoal? Eventualmente, né, se nós, por um acaso, voltemos à presencialidade, aí seria uma prova presencial. Tá? 24ª aula, né, então nós temos o feedback com a pontuação que vocês atingiram no semestre, e aí, se necessário for, né, tem a avaliação final para aqueles que tiraram menos de 7, e para aqueles que tiraram 7 ou mais, mas quiserem fazer a avaliação final, pode fazê-lo, né, com a possibilidade de aumento da nota, nunca de diminuição dessa nota, né, dessa pontuação do semestre obtida anteriormente. Ok? Meus caros, dúvidas, questões? Agora é o momento, né? Matheus tinha respondido antes, tudo certo, para uma questão que eu tinha feito anteriormente. Então, refaço a questão. Tudo certo? Tudo tranquilo? Por favor, emitam sons, ou teclem no chat, pelo menos. A Jéssica, tudo bueno? A Emily, até aqui, tudo tranquilo? Pessoal, tem uma pergunta que eu não fiz lá no questionário, mas gostaria de fazer agora para vocês. Além da Jéssica, mais alguém foi meu aluno semestre passado? Ou em outro semestre, né? Nicole, tudo certo. A Maristela, eu me lembrava do teu nome, Maristela. Eu te confesso que não ligo o nome à pessoa, tá? A fisionomia, porque semestre passado foi muito curto, né? Então, a Maristela também foi meu aluno, foi minha aluna, a Nicole também, né? A Emily que não, né? Não sei se o Peterson e deixa eu ver aqui, se o Peterson, é que eu tenho que baixar aqui essa barra aqui, o Peterson não, né? Depois aqui o Matheus acho que foi meu aluno, né? Bom, deixa eu ver aqui, quem mais respondeu? A Nicole no semestre retrasado, perfeito, não, joia.
Então, já nos conhecemos de outras oportunidades, né? Alguns, né, no caso da Nicole, só presencialmente e agora pela primeira vez virtualmente. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu acabei de ver que a minha filha acho que chegou, porque deu uma forçada aqui na porta. Coisas do ofício atual. Né? O Matheus aqui colocou que modelos aplicados à gestão, né, também, né, que foi uma das disciplinas que eu ministrei aí no semestre passado. Essa disciplina até estava prevista para esse semestre na quinta-feira, mas ela acabou indo para o EAD raiz, né, EAD roots mesmo, não a aula remota, né, do presencial, né, que são modelos distintos. Meus caros, então por hoje era isso. Tá? Se vocês não têm mais dúvidas, né, vamos nos colocar a postos, né, para ver o Grenal, né, e aí temos um novo encontro marcado para a próxima quinta-feira, para a próxima quarta-feira, desculpa, né, quando, né, espero que vocês tenham lido ao menos o artigo da semipresencial. Se tiverem feito o mapa mental, melhor ainda, porque vai estar fresco na memória e vocês já vão ter se livrado dessa atividade, ok? Então, meu muito boa noite a todos e até semana que vem. Um abraço virtual, ok?